Salve minha tropinha, tudo bem com vocês? Eu sou Aurélio e esse é o canal central do React. Galerinha, vamos reagir ao canal Tonerd. Satoru Gojo voltou de uma forma nojenta. Capítulo oficial 261, beleza? Mas antes, dessa força no canal, se inscreve e deixa o joinha aqui para ajudar o canal, beleza? Vamos nessa? Play! E o ditador está prestes a esmagar o coração do rei das maldições, mas de repente da fumaça surge o honrado. Quer saber tudo que rolou? Bom, que agora a gente vai saber todos os detalhes, minha tropa. Oficial. Vem comigo nesse vídeo que eu te falo tudo. Fala galera, beleza? Tô nerd na área para mais um vídeo de Jujutsu Kaisen. Hoje, como sempre, trazendo o capítulo 261 oficial, com as traduções certinhas para entendermos tudo o que rolou. E sim, já vou adiantando que tem algumas alterações em diálogos que vai trazer mais contexto pra gente para esse capítulo e as coisas malucas que aconteceram nele, beleza? Então se prepara, senta no sofá, pega a sua Pepsi, a sua paçoca e vem comigo acompanhar esse vídeo insano. Mas antes, larga aquele likezão já no começo para não esquecer e já se inscreve no canal Tonerd com o sininho ativado, galera. A sua inscrição com o sininho é muito importante para mim, porque me dá gás para fazer mais vídeos, trazer mais conteúdos para você que tá aí se divertir e se informar também, beleza? E agora, sem mais enrolação, bora saber tudo que rolou em Jujutsu Kaisen 261 oficial. E o capítulo já começa insano, frenético, com o Yuji Itadori praticamente atravessando o seu braço no peito de Sukuna. Olha pra você ver o sangue vazando pela parte das costas do Rei das Maldições. O Yuji, ao lembrar-se do Chozo que se sacrificou por ele, diz que vai esmagar o coração do Sukuna. E depois disso, mas antes que ele terminasse a frase, o Sukuna invoca sua expansão de domínio. Mas antes dele invocar completamente a sua expansão, nós vemos da fumaça o honrado, sim, Satoru Gojo está no campo de batalha. O Sukuna desvia a sua atenção completamente para o Gojo e diz que não pode ser, isso é algo impossível. Mas quando a fumaça deixa o campo de batalha, a gente vê essa imagem. Exatamente, galera. Eu fiz um vídeo antes dos spoilers dizendo que o Gojo seria possuído, no caso, por um Kenjaku, né? Eu errei a pessoa, mano, mas todo mundo achou que era o Kenjaku. A técnica do Kenjaku. O Sukuna fica surpreso, abre um belo de um sorriso, mete um murro na cara do Itadori. Pô, caramba, por que você não fez isso? Ele expandiu o domínio desse, murrando logo no nosso protagonista, joga o Itadori pra longe e grita empolgado. Assim, eu te subestimei, empolgado. Me desculpe, não achei que você era alguém capaz de chegar a esse ponto. Okotsu Yuta, galera do céu, Yuta Okotsu está pilotando o corpo de Satoru Gojo e sim, os 6 olhos estão ativados no corpo agora, galera, que negócio cabuloso, quase que eu cravei 100% a teoria que eu fiz na quarta-feira antes dos spoilers. A cena corta para um flashback e estão ali os alunos conversando a respeito dos preparativos para a batalha com Sukuna. E parece que todos estão meio ali desconfortáveis com o que o Yuta Okotsu está falando para eles. Ele diz que a ideia dele é fazer com que a Rika coma o cérebro do Kenjaku e assim assimile a técnica do Kenjaku de trocar o cérebro de corpos e então ele poderia trocar com qualquer pessoa. E que caso todos caiam em campo de batalha, ninguém consiga ali se levantar contra Sukuna novamente, ele vai pegar o corpo de Satoru Gojo para poder finalizar o Sukuna, galera do céu. O Yuta, realmente o Yuta sempre foi aquele cara meio depressivão, né? Mas agora o cara tá insano demais da conta. Olha a ideia do cara. Mano. A Maki fica descontente com a ideia, o Panda não entende nada, o Hakari fica assim pensando, caraca, cara, não sabia que você ia tão longe pra vencer o Sukuna, hein? E então o Kusakabe junto com a Shokoye tomam a frente. O Kusakabe pergunta se em vez de fazer isso, não é possível o Okotsu copiar o ilimitado de Satoru Gojo, a sua técnica inata.
nata. E aí ele diz que sim, o Okotsu pode copiar ali o ilimitado, mas sem o Rikugan, que são os 6 olhos, é praticamente impossível extrair 100% da habilidade, da técnica igual o Gojo fazia. Então seria um Gojo nerfado, na verdade, sem os 6 olhos. Então seria uma técnica nerfada sem ter ali a possibilidade de usar os 6 olhos. O Kusakabe então pergunta se o Okotsu não pode copiar os 6 olhos também, daí resolveria o problema. Mas aí ele explica que os 6 olhos não são uma técnica inata nem hereditária. É um órgão do próprio Satoru Gojo, da genética do corpo físico dele, não uma técnica Jujutsu. Por isso, não dá para ser copiado. A Maki então levanta uma questão bem importante que vai dar pano para manga ainda nessa semana na fandom de Jujutsu Kaisen, que é o seguinte: ela diz que a técnica do Okotsu com a manifestação máxima da Rika só pode manter uma técnica copiada no intervalo de 5 minutos, e ela questiona o que vai acontecer com o Yuta Okotsu, que estará no corpo do Gojo através da técnica do Kenjaku após esses 5 minutos. Mano, agora o Yuta é sincerão, diz que não tem a mínima ideia, hoje, mas mano, a nossa Meimei toda experiente, o professor Casca Grossa explica as 4 possibilidades. Voltar, mano? Ela diz que caso a técnica do Kenjaku seja de uso constante, ou seja, o Kenjaku tem que manter a técnica ativa para manter o controle do corpo, assim que acabar os 5 minutos, o Yuta vai cair duro no campo de batalha e nem a alma nem o corpo poderão ser salvos. Mas caso a técnica do Kenjaku seja uma técnica que ele precisa ativar de tempo em tempo, então o Yuta não vai morrer logo quando acabar os 5 minutos, mas assim que ele tiver que usar de novo a técnica para controlar o corpo, vai chegar a sua morte, ele não vai conseguir ativá-la. A terceira opção é que caso a técnica do Kenjaku seja de uso intermitente, ou seja, tem um prazo de validade para inspirar, ele usa ali para possuir o corpo e depois de 1 ano, por exemplo, ele tem que ativar de novo para aperfeiçoar esse controle, então o Yuta não vai morrer na hora, mas uma hora ou outra ele vai acabar morrendo. E a quarta possibilidade é caso a técnica do Kenjaku seja de uso único. E aí, nesse caso, o Yuta vai viver para sempre no corpo de Satoru Gojo, porque ela especula que assim que o Yuta passar para o corpo do Gojo, a técnica inata de copiar do Yuta vai ser apagada, deletada, e então o Yuta vai ter que se manter no corpo apenas com o ilimitado de Gojo e não terá acesso mais à sua técnica de copiar. Essas são as possibilidades jogadas na mesa e agora resta saber o que vai acontecer após essa contagem regressiva terminar. O Yuta diz que sabe que essa é a última alternativa de todas, é o plano Z, é o plano Y. Então por isso, antes dele colocar esse plano em prática, ele vai tentar lutar com Sukuna usando a sua expansão de domínio. E nós vimos, galera, que se não fosse o inútil do Megumi, o Yuta e o Yuji teriam vencido o Sukuna naquela ocasião. Era só o Yuta cortar a cabeça do Sukuna ao invés de cortar o seu braço e era game over pro Rei das Maldições. Mas infelizmente, o fato de quererem salvar o Megumi está atrapalhando todo mundo e levando todos a morrer no campo de batalha. A Maki repreende o Yuta pra ele não ficar falando bobagem, que não tá nada decidido ainda. Mano, então o Yuta ele tava meio que se segurando. Porque por mais que ele pense em vários planos alternativos, ele percebe que esse plano vai ter que ser colocado em prática. Ou seja, galera, até os xamãs estavam vendo que o Gojo ia cair no campo de batalha e ninguém ia tancar o Sukuna depois disso. O Kusakabe diz que esse plano é excelente, mas é desumano. E o Yuta então eleva a sua voz e diz: como assim desumano? Estamos lutando contra Ryoben Sukuna, o feiticeiro mais forte da história, certo? Se pudermos vencer abandonando nossa humanidade, então não devemos hesitar. Tem tanto medo assim que eu vire um monstro. A Maki então vê o nervosismo do Yuta e diz que só estão preocupados com ele. Mas então ele dá o checkmate em todos os xamãs. Ele diz o seguinte: e o Gojo Sensei? Não se importam com o Gojo Sensei, hein? Eu, vocês, todos nós ficamos o tempo todo pressionando o Gojo a se tornar um monstro sozinho, não? Se o Gojo Sensei for, alguém vai ter que virar um monstro no lugar dele. E se ninguém aqui está disposto a isso, eu viro um monstro. Rapaz do céu, cara! O Yuta, né? Aquele cara quietinho, mas não tira o cara do sério que o pau quebra, meu amigo. Meu Deus do céu, todo mundo calou a boca com esse checkmate que ele deu.
E realmente faz todo sentido, né? Todo mundo Jujutsu ali nas costas do Gojo, ninguém se importava com o bem-estar psicológico do nosso xamã, se ele estaria se tornando ali, se afastando da sua humanidade para proteger o mundo, mas agora que é o Yuta, o antigo protagonista, todo mundo tá querendo ter cuidados com ele. Pô, realmente faz muito sentido o que ele está dizendo. A cena corta para um outro flashback, aí um flashback dentro de um flashback, onde o Yuta Okkotsu está com Satoru Gojo caminhando ali para aquele caminho que leva até o alto escalão, até a sala que os velhos lá, safado, fica escondidinho, se protegendo do campo de batalha. O Yuta então conta todo esse plano pro Gojo e pergunta, né, o que ele acha a respeito disso, se ele permite fazer isso. E o Gojo diz que tudo bem, tranquilo, que para ele tanto faz, porque ele não tem intenção de perder, e caso ele perca, pouco importa para ele o que façam com seu corpo, que a única coisa que ele ficou meio cabreiro, né, é que a Shokoyane concordou muito fácil com o plano. Meu Deus do céu. O Yuta então aproveita para perguntar pro Satoru Gojo a respeito do que a Uro Takako contou para ele lá em Sendai, que ele é descendente do clã Fujiwara. E pergunta pro Gojo se ele estava errado quando disse que o Yuta era descendente do clã Sugawara. E o Gojo diz que não, ele não está errado, que tanto ele como o Yuta são parentes distantes, vindos ali sim do parentesco de Sugawara no Michizane. E o Yuta então se pergunta se a Uro estava enganada, então, né, por causa da aparência dele, se enganou, mas o Gojo diz que não, que pode ser possível que ambos estejam certos, ele e a Uro Takako. Ele diz que o nascimento do Okkotsu pode ter sido mais abençoado que o dele. E se isso for verdade, então o Yuta tem que usar todo o seu potencial para poder honrar essas duas grandes famílias. E que a primeira coisa que ele precisa fazer é refinar o uso da sua energia amaldiçoada, porque ele gasta ela muito desleixadamente. Vazar demais, então aqui o Gojo está ali deixando no ar que o Yuta pode ser uma fusão ali da família Sugawara com a família Fujiwara, galera, porque as duas famílias sempre foram inimigas, mas pode ser que a ramificação do Yuta tenha vindo de uma era que os dois estavam em paz, né, diferente da era do Satoru Gojo, que eles são grandes inimigos. Eles chegam ali na porta que dá acesso à sala do alto escalão e nós vemos que tá ali o Panda, o Inumaki e também a Maki Zenin esperando para poder ir lá e passar o cerol no CPF de todos esses velhos safados aí. Mas o Gojo diz que não, que é para eles irem embora. A partir dali não é um pedido de amigo, é uma ordem de um professor, porque ele não quer que seus alunos vejam um derramamento de sangue, especialmente quando ele sabe que isso não é a forma certa de se resolver as coisas, e que ele só está fazendo isso porque ele não quer que aquilo que aconteceu pós-Shibuya volte a acontecer novamente caso ele caia no campo de batalha. Então, com a morte desses velhos safados, o Gakugan vai ser o líder máximo do mundo Jujutsu, e ele, diferente dos velhos safados, não vai deixar aquilo acontecer. E o que aconteceu em Shibuya? Todos os alunos do Gojo foram caçados, mas a Michiaga foi colocado um prêmio na cabeça do cara. Então, quer dizer, ele não quer que isso aconteça caso ele caia. Então ele quer limpar ali o alto escalão e deixar o Gakuganji na frente de todos. Ele manda mais uma vez eles voltarem, mas não, os quatro batem o pé e diz que não, que eles ficarão ali. O Yuta diz pro Gojo não tentar se tornar um monstro sozinho novamente, mas o Gojo, entrando ali pela porta, pensa o seguinte: isso já é impossível. Naquela hora eu fui deixado para trás e é por isso que tenho que compensar. Ele lembra daquele momento que ele se encontrou com o Geto no metrô, lembra? Que o Geto perguntou se ele era Satoru Gojo porque era forte ou se ele era forte porque era Satoru Gojo. Aquela decisão que o Geto tomou ali de eliminar, né, a humanidade, os civis, para deixar só xamãs Jujutsu e assim ter um mundo mais em paz, livre de maldições, foi o passo que o Geto deu para mudar o mundo Jujutsu, coisa que o Gojo não deu. Passou-se anos e anos, 12 anos para ser mais exato, e o Gojo não fez nada, entre aspas, além de treinar os seus alunos para poder mudar isso de dentro para fora, mas que agora ele vai tomar a decisão para mudar tudo de uma vez só. Temos um outro flashback, nós vemos o Amail, sim, aquele carinha que estudou com o Itadori lá na escola de Sendai. E ele está mostrando a sua técnica inata. Ele diz não saber muito bem como a sua técnica funciona e qual a sua utilidade, mas é como se ele amplificasse o açúcar dentro dele e de alguma forma conseguisse emitir essa energia para fora do seu corpo.
mas que quando ele faz isso ele fica muito exausto e não consegue mais ali, porque o nível de açúcar dele cai drasticamente. Até ele dá um exemplo do uso da sua técnica fazendo ali um pudim da sua mão do nada, cara. Um pudim brotou na mão do cara, parece magia. E o Itadori ali, contra todos os argumentos possíveis, eu não comi esse negócio de jeito nenhum, cara, mas o Itadori vai e mete a colherzona e fala, rapaz, docinho, hein? O Arata fica meio enojado, né? Fala, cara, você tá comendo isso aí, saiu dentro do cara, que negócio cabuloso. E aí ele então tem uma ideia, ela quer colocar o Amail na sua equipe médica no centro cirúrgico, porque ela acredita que ele possa ali alimentar o cérebro com altos níveis de glicose para que os xamãs machucados em campo de batalha possam manter a sua consciência e se manter vivos para que ela use a sua técnica inata, a sua energia reversa e assim então possa curá-los com mais facilidade. O Amail fica super feliz com a ideia, mas essa felicidade acaba quando ele chega no centro cirúrgico e vê ali de um lado Satoru Gojo todo costurado, morto, e do outro lado Yuta Okkotsu, que galera, tá só os pedaços, cara. Tipo, cataram capá lá no campo de batalha e levaram os pedaços do cara pra remontar. O Arata, ao ver o Yuta naquele estado, fica assim realmente sem palavras. Ele diz que a técnica dele parou ali o avanço dos ferimentos, né, os danos causados, mas que isso é impossível para ele. Curar o Yuta é impossível para ele, para qualquer médico Jujutsu e até mesmo para as habilidades de técnica reversa do próprio Yuta Okkotsu, galera. Realmente ali tá fora de cogitação a cura do corpo do Yuta. Coisa que eu não acho que faça muito sentido, porque o cara curou o corpo do Gojo, tá certo que tava costurado já, tudo bem, mas era só eu juntar a parte do cara ali, o cara curava o corpo, né? Mas tudo bem. Vamos em frente aí, depois quem sabe ter uma explicação melhor a respeito disso. O Yuta então dá um sorriso e fala pra ele que ele só está consciente por causa da ajuda da Rika-chan. Como eu tinha dito para vocês, que a Rika-chan, a energia dela seria ali de grande ajuda para manter o Yuta vivo, coisa que o Gojo não tinha, né? Um tanque reserva para poder chamar de seu, fala sério. Mas o Yuta diz que já está chegando ao seu limite e que é para ele se apressar e fazer o que deve ser feito. Aí ele dá um ok e diz que já costurou o cadáver de Satoru Gojo. Sim, galera, o cadáver. Então já era, não tem alma, o cérebro dele foi arrancado, enfim, não tem mais Satoru Gojo e infelizmente não volta mesmo, tá? Então acabou as teorias por aqui. E ela já está abrindo o crânio do Gojo para poder trocar o cérebro do Gojo pelo cérebro do Yuta. E ela diz que assim que o cérebro do Yuta for colocado no corpo do Gojo, que ele tem que ativar a técnica reversa no máximo possível para poder completar ali as costuras que ela fez, as suturas que ela fez, para assim o corpo do Gojo ser reestabelecido. O Yuta então começa a ativar ali os seus 5 minutos de manifestação da Rika no máximo para poder fazer a transferência e usar a técnica do Kenjaku copiada por ela. A cena volta então finalmente para o campo de batalha e nós vemos tanto o Yuta como o Sukuna usando o mesmo selo de mão e invocando a expansão de domínio. E o narrador diz o seguinte: a solução de técnica de barreira para enfrentar o domínio que não fecha a barreira de Ryomen Sukuna, que foi apresentada por Gojo Satoru, vai ser usada por Yuta Okkotsu. A gente vê então um painel maravilhoso, uma página dupla do caraca mesmo do Jekutami, onde nós temos ali ambos os acertos garantidos de Sukuna e Yuta Gojo se anulando no campo de batalha. E o que vai acontecer com o Todo e com o Yuji, que estão no epicentro dessa batalha de domínios aí? Será que vão conseguir tancar? Vão ser empurrados para fora? O que vai acontecer com esses dois personagens? E agora o palco foi tomado por essas duas entidades, Satoru Yuta versus Ryomen Sukuna, e que vença o que tiver o melhor domínio do corpo roubado. Galera do céu. Eu falei no vídeo antes dos spoilers que o Kenjaku tinha o plano de tomar o corpo de Satoru Gojo, e isso pode vir a acontecer ainda através do Yuta, porque veja bem, galera, pra mim, até a técnica ser explicada completamente, não faz sentido a troca de cérebros entre os hospedeiros, certo? Tipo, tirar o cérebro do Yuta, pegar o do Gojo, jogar fora e pôr o do Yuta no lugar. Não faz sentido, porque como que o Yuta usaria a técnica inata do Gojo? Não faz sentido.
Porque a técnica foi explicado pra gente a obra inteira que fica gravada no córtex pré-frontal. Não é verdade? Então se o cérebro foi descartado, como que o cérebro do Yuta ia conseguir usar a técnica inata do Gojo? Não faz sentido. Então, como eu disse pra vocês já, eu acredito que não seja o cérebro inteiro, mas sim só aquela parte da frente, o lóbulo frontal, que é trocado. Porque eu já expliquei num vídeo que essa parte é a que comanda os movimentos motores do corpo, né? Segundo a ciência, se eu não me engano, é essa parte, tá? Se eu tiver errado, me corrija aqui embaixo. Então faria sentido trocar só essa parte para comandar o corpo, e assim então ele teria acesso às memórias, às lembranças, aos trejeitos e à técnica inata, porque o restante do cérebro continuaria sendo o cérebro de Satoru Gojo e só a parte que comanda o corpo que é trocada pela parte do Yuto Kotsu. Então eu acredito que seja assim, e se for assim, pode ter certeza que o Kenjaku de alguma forma vai dominar a Rika que comeu ele. A Rika não comeu o Kenjaku tá lá no barrigão da Rika. Eu falei no vídeo. Então pode ser que esse cara perspicaz vai dar um jeito de dominar a Rika de alguma forma. Ele morreu muito fácil, assim, mano. Então, através dela, que ele vai dominar o corpo de Satoru Gojo através de Yuto Kotsu. Como isso vai ser? Da onde eu tirei? Qual é o embasamento? Vozes da minha mente. Tô com você, Tonete. Deixa suas teorias aqui embaixo, se isso realmente pode acontecer, e deixa sua nota pro capítulo que eu vou adorar ver, beleza, galera? E antes de encerrar, de ir embora desse vídeo, deixa o likezão e se inscreve no canal Tonerd com o sininho ativado. Não vale a pena eu estar aqui sem você desse lado, então vem fazer parte dessa família que só cresce no YouTube também. Vou deixar 2 videozinhos na tela final, tô muito brabo, vale a pena assistir. E é isso, esse é o fim do vídeo. Obrigado por permanecer até aqui e valeu! Então é isso aí, tropinha. Se você acha que o Kenjaku vai voltar, comenta aqui embaixo. E até a próxima, valeu? Fui!